Iniciamos mais um Despertar Viamão. Meu nome é André Guedes. E eu sou o Rubem do Saneamento. E hoje temos a presença do conselheiro tutelar Alírio. Novamente, então, eleito. Bem eleito, né, Alírio? Te apresenta aí para nós. Então tá, primeiramente, boa noite a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite, André. Boa noite, Rubem. Quero agradecer aqui a oportunidade por estar aqui hoje com vocês, poder contar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho também sobre o Conselho Tutelar. Alírio, eu quero primeiramente agradecer aqui a Viamão Web, que a cada programa, Rubem, é uma novidade. Cansamos de ficar em pé, agora temos um sofá, temos ali a propaganda da Viamão Web. Não, já temos camarim, tudo. É verdade? Sim. Vão ter que contratar uma maquiadora para ti, eu acho que, para melhorar. Estamos aqui, então, com o Alírio, conselheiro tutelar. Alírio, eu vejo que é um jovem, né, conselheiro tutelar. O que te fez, então, qual é a tua trajetória até, então, esse segundo mandato como conselheiro tutelar? Começando desde o início, né? A primeira eleição que eu participei foi em 2019. Na verdade, eu nunca tive a pretensão de concorrer a nada, né? Mas eu participava da associação da Bicre, associação aqui da São Lucas, onde ali dentro nós realizávamos ali diversos trabalhos sociais junto à comunidade. E nós também recebíamos, né, muitas denúncias, muitas demandas com relação aos jovens que residiam mais próximos ali da associação, que tinham acesso à associação, né? Então, o que acontece? Em 2019 surge a eleição. Nós não tínhamos assim um suporte, nem conhecimento com relação aos direitos, né, de criança, de adolescente, o que podia, o que não podia fazer, para quem recorrer, né? Nós não tínhamos um conhecimento dentro do Conselho Tutelar. Alguém identificado ali com a associação. Isso. Nós não tínhamos conhecimento, né? De fato, assim, nós sabíamos que existia o Conselho Tutelar, mas nós não tinha nenhum conselheiro próximo, assim, que pudesse nos auxiliar, né? Então, em 2019 surge a eleição do Conselho Tutelar e o meu nome acaba saindo de dentro da associação, né? Escolhido dentro das lideranças que ali participavam dentro da associação. Passei ali pela Becrey, eu conheço ali há muito tempo, né? E na semana passada teve uma festa ali das crianças ali, muito bacana, tinha bastante gente ali na comunidade, né? E a gente vê que a presença do conselheiro nas escolas, a gente vê a atuação dos conselheiros tutelar. O Conselho Tutelar é uma das instituições aqui em Viamão muito forte, assim, no sentido de trabalho, muito sério. Eu respeito muito, né, os conselheiros, todos, pelo trabalho. E vejo que é um trabalho necessário e que está muito intimamente ligada à classe social. Eu não sei se tu consegue a perceber isso, né? Dentro da tua atuação, desde que tu começou, as comunidades que tu atende são mais carentes, mais escolas, porque daí envolve todo o contexto familiar e tudo, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre a tua, como é que quando tu começou a ver essa atuação, como tu teve essa atuação aí, o que despertou em ti, né, o desejo mais de se inserir mais ainda no conselho. Sim. O que acontece? A comunidade da São Lucas mesmo foi um espelho para mim. Então, dentro da vila mesmo, tu acaba enxergando muita carência, muita situação de vulnerabilidade, né? Então, naquele momento onde acabava chegando, né, situações para nós, era uma necessidade, né? Até de conhecimento mesmo também, para poder entender de fato, né, qual é o direito da criança, do adolescente e da própria família mesmo, né? Porque o Conselho Tutelar, o órgão do Conselho Tutelar não atua sozinho, né? O Conselho Tutelar atua dentro de uma rede de proteção existente aqui dentro do município, né? Que é acompanhado por CRAS, CREAS, CAPES, UBS, setor de segurança, né? As delegacias, Polícia Civil, Brigada Militar, enfim. É um corpo estrutural. É um corpo estrutural, né? Então, hoje, na verdade, principalmente na situação da pandemia, né, que estourou ali em 2020, foi uma situação bastante delicada aqui. Se já existia a situação de vulnerabilidade social naquele momento, se agravou, né? Então, foi assim foi um desafio.
Foi um desafio viver naquele momento ali, no momento que eu estava de aprendizado, né? Tava me adaptando, tava reconhecendo a questão do conselho tutelar, né? Foi um desafio, mas valeu a pena, conseguimos aí buscar a reeleição novamente e estamos à frente desse desafio. Alírio, nesses casos, nesses atendimentos que tu participou, nesses 4 anos, isso? 4 anos, é um 4 mandato, anos. né? O que tu vê em comum em todos esses atendimentos? Na questão familiar, na estrutura familiar. Por exemplo, vou te precisar. Por exemplo, as famílias tinham problema de falta de saneamento, falta de educação. A família era constituída, por exemplo, somente pela mãe. O que era comum nesses atendimentos que tu pode nos relatar? Cara, situação comum, que é muito presente em quase todos os atendimentos, é a dependência financeira partindo da mulher, né? Da mãe. Porque as violências acabam surgindo através dessa dependência, né? Porque daí a mãe tem lá seus 4, 5 filhos, né? Acaba se casando com um homem, com um companheiro ali que a única fonte de renda parte daquela pessoa, e aquela pessoa acaba se sentindo no direito de poder fazer o que quiser. Porque aquela família depende dele, tu entende? Então daqui a pouco Acaba ele se sente... submetendo. Acaba se submetendo. Então é complicado, assim, é uma dura realidade. Então aquela pessoa, aquele adulto, acaba se achando no direito que não, eu posso beber, vir para dentro de casa alcoolizado, agredir os enteados ou até mesmo os filhos, abusar sexualmente, né, agredir a mulher, a esposa. Então essa é uma realidade muito presente hoje que a gente encontra dentro de todas as comunidades, né? E isso acaba ocasionando também a situação de vulnerabilidade. Eu creio que o André colocou bem aí. As realidades, elas se assemelham, né, são parecidas, são análogas quando a mulher é a que fica no relacionamento com as crianças, né? E aí ela fica sobrecarregada com a educação, com a alimentação, né? E muitas questões que envolvem aquele contexto, aquela comunidade, né? E aí como é que vai sair para trabalhar, deixar os filhos, leva para a escola, vai se criando, cada vez mais vai se criando um campo, né, no entorno daquela família. E aí chega uma terceira pessoa, que vem ali um companheiro, ou uma companheira que vem e acaba ingressando nesse contexto. E aí ela vai trazer ali talvez uma nova oportunidade de renda ali, de subsistência daquela família, né? E gerar as questões de violência ali, mas nem toda violência ela é praticada no sentido de agressão física. Ela envolve também muito a questão psicológica, né? E aí envolve ali muitas vezes ali o assédio, né? A opressão, ou até alienação parental, né? Quando há uma separação. E a escola, então, cria um outro mundo, um mundo paralelo. E na escola, quando a criança vai para a escola, essa criança ela passa por três fases ali distintas de uma criação. Uma é a parte pré-escolar, né? Ou seja, ali da infância, na primeira parte da infância ali, e ela vive aquele contexto. Quando ela chega na escola, ela começa a conviver com outras crianças, conviver com outra realidade. Muitas delas, inclusive, começam a trazer de casa aqueles problemas para dentro da escola, né? E conversar com colegas, com professores, encontram alguém que deu abrigo para ela ali e tal, e aí começa a criar uma dependência afetiva. E eu acho que isso tu deve ter comprovado na maneira que tu vai nas escolas. Então, cada nível, né, de adolescente ou de criança, tu vai ver que tem uma interação melhor com a escola ou pior, ou gerando
conflitos, né? No meio que ele vive. Sim. Qual é a parte assim que tu pode me destacar desses dois lados? Um, que a criança quer ficar na escola para poder comer, para poder interagir, para poder ter afeto, e a outra é que a criança rejeita a escola porque se sente aprisionada. O que acontece, assim? A escola já é um reduto de acolhimento ao natural. Então, muitas dessas denúncias, né, de violência, de abuso, situação de vulnerabilidade, acabam partindo dentro da escola, porque a criança ou adolescente que está vivendo aquela situação acaba sinalizando dentro da escola, muitas vezes. Então, hoje, o nosso maior suporte com relação às denúncias, né, de recebimento dessas demandas parte das escolas. Né? Só que o que acontece? Assim, dentro da escola, o período que o aluno está inserido dentro da escola é um período onde ele se sente acolhido e protegido. Só que o aluno acaba ficando 4, 5 horas no máximo dentro da escola e depois tem que retornar para aquele ambiente conturbado que ele vive. Então, quando ele retorna para aquele ambiente, ele acaba também se adaptando àquela situação e ele acaba também aceitando aquela condição. São duas realidades. Isso. Então, o que acontece? Assim, a gente sabe que dentro da comunidade mesmo, o assistencialismo ele é muito pouco. Não tem o serviço efetivo dentro da comunidade. Estruturado, exatamente. Nós temos a questão do CRAS, tudo, mas a gente sabe hoje a realidade do CRAS, que o CRAS é um único serviço que atende 5, 6 mil famílias dentro de uma comunidade. Não tem equipe que consiga... Não tem ação preventiva. Não tem ação preventiva. Vai quando já aconteceu, quando já se efetivou. Isso. Não então, tem um acompanhamento e aí o que acontece? Dentro da comunidade a gente sabe que existe a questão do tráfico muito presente, né? Que muitas vezes aquele serviço, aquela condição que o Estado deveria proporcionar para aquele morador dentro da comunidade, quem oferece é o tráfico. Sim. Esse é um campo que fica aberto ali para eles, né? E de fácil acesso. Isso aí. André, tu gostaria de fazer mais uma pergunta aí, que depois eu quero entrar num outro tema, que é relativo justamente à parte que não está dentro da escola. Lírio, tu tem mensurado qual é o índice de denúncias partindo da criança e o índice de denúncias partindo, por exemplo, de um familiar, de um vizinho ou até mesmo do meio escolar? Porque muitas vezes a criança vai para a escola e não tem noção que está sendo abusada, e ela parte então dessa denúncia depois que ela tem o conhecimento que aquilo não é normal, que as outras crianças, os outros coleguinhas não têm essa situação dentro da casa. Sim. Eu te digo assim, com relação a moradores, né, aos adultos que efetivam as denúncias, é um número muito reduzido. Né? Essas denúncias partem mais da vítima, né, da criança e do adolescente. Isso eu te afirmo com total certeza. Assim, porque, na verdade, o que acontece? Às vezes tem aquele vizinho que está identificando uma situação na casa do lado, mas daí ele fica já pensando, sabe? Nem vou me envolver, sabe? Aquela família é problemática e tudo mais. Só que, na verdade, tu tá tendo essa interpretação, mas dentro de uma realidade tu nem sabe a situação real daquela família. Tu entende? Daqui a pouco tem aquelas famílias que estão precisando de ajuda, mas que não buscam, né? Não sinalizam, não fala pro amigo, não fala para um vizinho que eles estão precisando de fato de ajuda. Né? Então essas denúncias elas partem muito da criança e do adolescente. E as denúncias que mais surgem dentro de Viamão hoje é abuso sexual. É onde eu ia chegar. Eu tive um colega meu que ele tinha um irmão, né, que ele tinha uma deficiência. Ele era muito conhecido na cidade. Ele acabou sendo levado e morto. Né? Foi violentado sexualmente, um menino, né? E morto. A gente fala assim, mas é pesado esse assunto. Sim, mas é pesado. Quando a gente fala de criança, quando a gente fala de adolescente, e quando eu falei para ti desse envolvimento aí, da situação da escola e dos meios de convivência da criança, onde ela tem um campo psicológico, né, a ser trabalhado, e tu falaste muito bem na questão da estruturação e da rede de apoio e proteção. A nossa
o nosso pensamento é sempre, antes de que aconteça qualquer coisa, a gente proteger, né? A gente tem essa mentalidade. Então, tem algumas questões aí que eu acho que é fundamental te perguntar, porque é a primeira vez que a gente entrevista aqui um conselheiro tutelar, ainda mais um jovem promissor, talvez em outras áreas, além do conselho, né? A gente espera que se tenha mais pessoas, mais cidadãos envolvidos com essa temática aí da proteção, do estudo, da ciência de atendimento à criança, né, e o adolescente, porque eles são os futuros, né, os geradores de ciência do futuro. Então, Adílio, essa questão psicológica aí que eu falei antes, que eu estava comentando aqui, era justamente onde eu queria chegar. Quando tu faz um atendimento, a rede de proteção ela é completa, ela é estruturada o suficiente para que possa fazer uma leitura, por exemplo, que aquele adolescente, que aquela criança, ela tem algum transtorno, ou ela está sobre tensão, com crise de pânico, na hora, né? Porque o conselheiro tutelar, ele faz uma prova, ele estuda o direito da criança e do adolescente. Ele não é um psiquiatra, ele não é um psicólogo, ele não é um serviço especializado, né? Isso, precisa de uma rede de proteção. Então, ele vai lá e aborda com a polícia, às vezes, ou às vezes, né? Vai lá e faz uma entrevista com a família, e aí já vai a rede de proteção, ou já encaminha. Como é que é feito esse atendimento? Por exemplo, se tu receber, né, se o conselho tutelar ali, se o conselheiro acabar recebendo uma demanda que for identificada uma situação de vulnerabilidade social, automaticamente é feito o encaminhamento para o CRAS, né, para o CRAS poder realizar visita domiciliar e, assim, se for necessário, né, ser dado continuidade no atendimento e no acompanhamento à família. Tá? Hoje, na verdade, a comunidade tem pouco conhecimento assim, com relação à rede de proteção. Né? Hoje a gente fala em CRAS, as pessoas entendem o CRAS como Bolsa Família. É o Bolsa Família. Né? Só que o CRAS tem outras demandas ali, eles têm outros serviços, outros atendimentos. Né? Eles têm um... É um centro de atendimento de referência. Isso, mas eles têm um acompanhamento com família, né? Com relação à aula de violão. Né, eles têm um serviço social assim dentro do CRAS ali, que assistência à comunidade. De assistência, isso. É um acolhimento. É um acolhimento, exatamente. Tanto que nos encaminhamentos nós sempre colocamos solicitando acolhida. Né? Então, CAPS também é outro serviço, que ele é essencial, mas o CAPS ele é confuso. Porque o que acontece? O CAPS ele é um serviço que funciona de grupo. Ele não é um serviço que funciona individual. Né? Então, daqui a pouco, tu precisa de um psicólogo, tudo para o mesmo grupo lá. Tipo coletivo. É coletivo, é um grupo coletivo. Então, daqui a pouco tu está passando por uma situação que tu não se sente à vontade, né, de sinalizar aquilo que está acontecendo contigo. Sem falar na sobrecarga do profissional, né? Também. E ali no CAPS também eles atuam muito com situação de surto, né? Tá em surto é com nós, se não tá com surto, se não tá em surto não é com nós. Né? Então, o CAPS ele é complexo, assim, de poder fazer esse entendimento. Alírio, seguindo então nesse raciocínio informativo que está nos passando, às vezes a gente pensa que o conselheiro tutelar vai atuar somente na questão do abuso sexual. Tá? Em quais casos a gente pode acionar o conselheiro tutelar? Por exemplo, tá? A gente vê ali uma criança oferecendo bala, querendo lavar o para-brisa de um carro numa sinaleira. Esse caso é passível, então, de uma denúncia ao conselheiro tutelar? Outra questão. Eu queria que tu informassem para nós, então, quais os casos o conselheiro tutelar vai ser acionado? Tá, vamos partir primeiro da primeira pergunta ali, né, com relação ao trabalho infantil. Hoje, o conselho tutelar serve, sim, como uma rede de denúncia, né, a ser recebida com relação ao trabalho infantil. Mas não é o conselho tutelar que atua nessa situação, né? Então, o que o conselheiro tutelar faz? O que é o conselho tutelar? Faz a intermediação com a rede. Porque como nós não somos serviço especializado, chegou a situação,
de vulnerabilidade social. Então a gente vai fazer um encaminhamento para o CRAS. Chegou em situação de violência efetiva, abuso sexual, agressão física. Exploração, trabalho infantil. CREAS, que daí é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Que é aí que eles Aí está atendem. estruturado. Aí está estruturado. Tanto que dentro do CREAS existe o PET, que é o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Sim. Certo? Que ali é onde acaba sendo trabalhado, porque essas denúncias que nós acabamos recebendo, nós acabamos passando essa demanda para o PET, para assim eles poderem fazer o atendimento e acompanhamento àquele adolescente, àquela família que está nessa situação de comercializando aí produtos em sinaleira, que hoje é uma realidade dentro da nossa cidade, né, Rubem? Isso, a cada sinaleira que a gente... Na verdade, muitas vezes é uma exploração do familiar que bota ali a criança, não só na sinaleira, mas também nas portas de mercados, né, onde tem comércio. E o que eu queria te perguntar mais profundamente, assim, de casos que ocorrem, eu presencio isso, às vezes são crianças, né, que possuem transtorno do autismo, né, do espectro autista, e as pessoas chamam, olha ali, ó, tá agredindo a criança, tá arrastando a criança tá gritando, vai apanhar, solta ela, solta a criança, tá judiando da criança. A gente, é muito comum ver isso. E a mãe fica ali naquela situação, né? Saia justa, né, Rubinho? Eu vou contar um episódio. Eu peguei uma moça com seu filho, em torno de 11 anos, ele tinha sentado na rua e ele não queria andar, ela tentando levar ele para casa. E ele não queria andar, eu parei o carro, e aí eu perguntei, tu quer ir de carro? E aí ele disse sim, quero. Aí ele veio, ela entrou no carro e depois não queria descer, mas com jeito foi indo. Eles têm que ter uma certa habilidade ali para tratar. Então eu imagino quando chamo, se eu tivesse chamado o conselho tutelar, tivesse deslocado uma equipe, né? Porque geralmente essa criança ela já tem um atendimento, ela já tem um tratamento, ela já tem um acompanhamento. Aí tu chama o conselho. O que acontece se o alheiro chega lá e vê uma situação assim? A primeira coisa, a gente precisa identificar o que está acontecendo de fato, né? Se realmente está ocorrendo ali uma agressão ou não, né? Nada é no calor do momento, né? A denúncia foi realizada, né? Foi dita ali que teve uma agressão, mas na verdade não teve uma agressão. Então a gente precisa verificar os fatos, né? E hoje as pessoas têm essa distorção com relação ao conselho, né? Porque as pessoas acham que o conselheiro tutelar não tem atribuição, né? Nós temos que fazer aquilo que eles acham que a gente deve fazer, né? E não é isso, nós temos atribuições. Regramentos legais. Nós temos regramentos legais, né? Então, e tem situações que fogem do nosso alcance, que daí está acima de nós, daí depende ali do judiciário, entende? Que daí, como é a situação de disputa de guarda, por exemplo, né? Daqui a pouco, o casal... Nos casos de família... Isso tem... Às vezes usa a criança, né? Isso aí. Pra tentar... Acabam realizando ali a alienação parental, muitas vezes, né? E isso são situações que fogem do nosso alcance. Aí passa, né, para um tratamento específico, uma área específica que vai dar ali a... Isso, daí nós realizamos a orientação, né, com relação a isso. Que na verdade eles precisam buscar um defensor público ou particular, né? Porque às vezes eles querem que o conselho tutelar resolva o problema da separação, em vez de atender a criança, eles querem que atenda o casal. Isso é normal, né? Exatamente. E para finalizar aqui a minha parte, André, eu vou colocar mais uma situação aí, quero que tu acompanhe essa pergunta e veja se vai também te contemplar aí. A respeito dos episódios mais graves, assim, de violência sexual, de morte, né, de crianças, né, seja ela por violência, seja ela por negligência ou descuido de um pai, de uma mãe, né, a gente vê algumas situações aqui que a criança, por exemplo, estava brincando e caiu ali no Fiuza, tá? Nós vimos ali. Essa criança, os pais estavam junto ali, né? E tá sendo investigado, tá sendo, né? De quem é a responsabilidade, como é que foi e tal. Vocês acompanham judicialmente essas demandas
quando há casos de crime, de omissão, de violência, assim, que causa a morte, né? Uhum. Judicialmente não. Não. Não, judicialmente não. E o acolhimento, o próprio acolhimento mesmo, quando ocorre, né? Quando vai para dentro do acolhimento, nós também não recebemos mais informação alguma sobre isso. Tem até algumas audiências que eles nos convidam, mas praticamente nos convidam para ser ouvinte, né? Assim, porque nós não interferimos em mais nada, assim, no momento que parte para dentro do acolhimento, né? Então essa é uma carência, assim, é uma necessidade que eu sinto. Não atua junto com o Ministério Público. Não. Daí parece que o trabalho efetivo com relação a isso é até o acolhimento partindo do conselho. Entrou pro conselho, entrou pro abrigo, aí é o serviço da assistência com toda a equipe, uma deficiência e aí a gente nisso. não fica sabendo de mais nada. Tu sente essa deficiência? Sim, porque, por exemplo, situação de abuso, né? Situação de conivência ali por tu parte vê que dos o teu serviço não foi concretizado, não sabe se porque tu não deu sabe resultado. o que andou, o que aconteceu no final das contas, se aquela criança está bem, se aquela criança foi adotada, se retornou para casa, né? Isso é uma necessidade, é uma informação que nós precisávamos saber. Só que daí não nos informam. Deixa, o Conselho Tutelar agora isso. Já cumpriu o papel dele, agora aqui a outra etapa, sabe? André tá ansioso. Alírio, eu já quero te agradecer então a tua participação. Não sei se é por causa da tua juventude, mas essa tua disponibilidade e vir aqui na Viamão Web, não é a primeira vez que a gente conversa, né? Mas passar essa informação, tirar a dúvida das pessoas, porque a gente pensa no conselheiro tutelar, a gente já pensa no fato consumado, mas tu vir e trazer essas informações, a gente poder contribuir para que as pessoas saibam qual é a atuação do conselheiro tutelar, quais são as possibilidades de atuação do conselho tutelar, qual é a qualificação de um conselheiro tutelar. Acho que é fundamental para a gente poder trabalhar junto, né? As pessoas saberem que o conselheiro tutelar é uma ferramenta, um mecanismo de proteção das crianças. Aproveitando isso, eu gostaria que tu deixasse um recado, então, para todos os munícipes, para todas as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo, que o conselheiro tutelar está próximo, né? Ele pode ser acionado em todas as situações, não no fato consumado, mas também para ter essas informações, né? Claro, com certeza eu falo sempre, né, que a divulgação da atuação do Conselho Tutelar, ela é de extrema importância, né? Por mais que muitos não tenham conhecimento sobre o que é o Conselho Tutelar, né, quais são as suas atribuições, aonde o conselheiro tutelar ou a conselheira tutelar atua, né? Até mesmo como é feito esse processo de escolha, muitos não têm conhecimento sobre isso, porque para quem não sabe, o Conselho Tutelar ele é um processo eleitoral, né? Só que o processo eleitoral do Conselho Tutelar é um voto facultativo, ele não é obrigatório. Então, por não ser obrigatório, acaba não tendo divulgação sobre o que é o Causa Conselho Tutelar. Causa um desinteresse. E também não parece assim que o Conselho Tutelar não é dado devido valor. Não é necessário. Não é necessário, sabe? Nós temos esse peso, né, de que as pessoas pensam muitas vezes que não, o Conselho Tutelar é cabide de emprego. Eles estão lá, não fazem nada, né? Vão lá só para receber o salário deles no final do mês, mas não é uma verdade, né? Se tu for parar para analisar de perto, o conselheiro tutelar, o Conselho Tutelar atua muito mais do que um vereador dentro da cidade. Tô sendo polêmico, mas é uma verdade. Mas isso é importante. É importante fazer essa comparação, não só com os vereadores, né? Mas talvez com diversos outros com trabalhos, né, que são integrados no sistema de proteção à criança e adolescente, porque o vereador ele é obrigado a cumprir a legislação, fiscalizar, inclusive fiscalizar os próprios conselhos, né? Então, assim, de trabalhar em conjunto, de atuar junto, de agir de uma forma que abra as possibilidades de melhorar a qualidade de vida dessas crianças. E eu queria fazer só uma análise final aqui desta conversa, Lírio. E eu vejo aqui pelas tuas falas que algumas coisas são
primordiais e têm que ser urgentemente tratadas, né? Primeiro, a estruturação desse corpo, desse acolhimento, né? Dessa integração entre os poderes legislativo, o judiciário e o executivo, para que monte uma rede de proteção efetiva. De que forma? Que seja acompanhado. O conselheiro, eu acho que ele tem, eu também compartilho dessa tua ideia, ele tem que saber, olha, nós pegamos tal problema, assim, e foi encaminhado, essa criança está segura, porque ele vai se sentir, olha, eu cumpri meu papel e aquilo que eu desejava fazer, né, quando me candidatei, quando me qualifiquei para buscar a proteção das crianças, realmente está acontecendo. Sim. Ponto. Isso é uma das coisas. A outra, o André trouxe com muita propriedade aí. O Conselho Tutelar não tem uma comunicação, correto? Não tem um assessor de comunicação, né? Não tem. Cada um faz. Tu atendeu, é tu que fala. Tu atendeu, é tu que fala. Na prefeitura tem uma assessoria de comunicação, na Câmara tem uma assessoria de comunicação. Aí a gente já vai comparando as estruturas, né? O Conselho Tutelar tem um carro, tem um plantão 24 horas. Executivo, legislativo não tem 24 horas. Encerrou o expediente, É isso aí. né? Ele não tem nenhum tipo de acúmulo nesse sentido. Então, isso eu queria deixar aqui registrado, né? Que nessa conversa, nesse diálogo, a gente sentiu, primeiro, mais comunicação com as instituições, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, aproximar, né? E despartidarizar essa ideia. É verdade. Porque as instituições elas estão sendo estruturadas e partidarizadas, digamos assim, e aí fica cada um no seu nicho. Assim a gente não consegue evoluir no seu objetivo, que é a rede de proteção da criança e do adolescente. Se o assunto é conselheiro tutelar, Tô dentro. Tô dentro. Via Mão Web, a rádio que você vê.